Glória a Deus, você pode se assentar aí no teu sofá, pega a tua cadeira e entra aí comigo na palavra. Hoje nós vamos abrir bastante Bíblia. Se tiver um caderno, anota para você poder marcar aquilo que o Senhor está falando com você e depois você medita nisso durante a semana. Eu compartilhei isso que eu vou compartilhar agora no culto da manhã e eu creio que é algo que Deus quer nos marcar de uma maneira contundente acerca disso. Nós estamos vivendo dias onde, nós vemos tantas informações, apesar de todas as crises e apesar de todo o cenário, nós vemos tanta informação que traz negatividade ao nosso coração. E hoje eu quero te encorajar ao longo da palavra, para que nós venhamos ter olhos para enxergar da perspectiva celestial. Eu creio que nós estamos experimentando romperes. Eu sei que nós estamos vendo tanta coisa negativa e a partir dessa pandemia as ramificações nos afetam de um jeito ou de outro. Mas eu também vejo que o Espírito Santo de Deus está se movendo. A mão de Deus está operando. Você não pode ignorar o fato que Deus não pode ser parado. Ele é imparável. O reino de Deus, a qual eu e você fazemos parte, este reino é o reino inabalável, que está escrito lá em Hebreus. E hoje nós podemos ter a alegria e segurança que nós participamos de algo e somos de algo que, apesar de todos os abalares da sociedade, nós podemos ter confiança de estarmos firmes. E eu tenho crido por mais romperes. Quantos aí estão crendo e clamando a Deus por um romper de Deus na tua vida? Amém? Eu sei que você está vendo aqui o meu dedo. Eu tive um acidente no basquete. E então meu faz sentido está um pouco diferente desde alguns dias atrás. Mas vem comigo, a gente vai estar entrando na palavra. Eu quero falar sobre o fluxo do romper. Eu creio que Deus quer causar romperes na tua vida. O Senhor quer fazer com que você venha experimentar milagres. O Senhor quer, Ele quer invadir aquilo que é a tua circunstância atual. E eu quero hoje dividir contigo algumas chaves que eu sinto que o Senhor tem falado comigo. Algo que tem ardido no meu coração Pai, eu quero ser um bom mordomo da Tua Palavra, porque a Tua Palavra não volta vazia. Quantos aqui creem que a Palavra de Deus não volta vazia? Amém? E se você acredita que a Palavra de Deus não volta vazia, você também então acredita que a Palavra de Deus é justamente o que faz a diferença. Repita comigo, a Palavra de Deus é o que faz a diferença. Se você quiser, anota isso, porque é importante você ter isso na tua frente, porque qualquer decisão que você quer tomar agora, você quer ser pautado pela palavra de Deus. Você vai querer receber de Deus o direcionamento antes de você dar o passo. E tendo em mente isso, existe um fluxo que começa com a palavra de Deus até o romper e o cumprimento daquilo que Ele disse que faria. Agora você está me assistindo e talvez você, Zion Church, já recebeu tantas profecias aqui na Zion. Nós queremos dar liberdade ao Espírito para Ele se mover de uma maneira livre, e o profético acontece e o profético flui. Nós acreditamos nisso e nós comemoramos e celebramos quando a unção profética começa a fluir no nosso meio. Você talvez tenha já promessas do Senhor anotados aí no teu caderno, no teu diário, no teu telefone. Você talvez lembre, até quando você lê a Bíblia, porque alguns textos estão grifados, onde o Senhor falou com você, e aquilo é algo que o Senhor falou, vai acontecer na tua vida, assim de acordo com a minha palavra. Glória a Deus. Agora, talvez você não tenha visto isso acontecer. Então a pergunta fala, Deus, será que o Senhor esqueceu de mim? Será que o Senhor está tentando me mostrar algo que eu não estou vendo? Será que eu estou falhando em algo? Será que eu te escutei errado e não era a tua palavra que eu escutei, eram as minhas emoções? Será que aquela pessoa que foi usada por ti, na verdade não foi usada por ti? São várias perguntas e perguntas válidas. Mas eu creio que existe um fluxo que a palavra nos ensina, de quando Ele profere o comando, até então, a manifestação física de um romper. Então por isso que hoje nós vamos falar sobre o fluxo do romper.
Como que o romper acontece, como que ele continua e como que ele finalmente conclui-se em algo que é palpável, uma transformação. Eu queria que você anotasse aí o nosso primeiro ponto, porque para variar eu tenho 3 pontos. E o primeiro ponto é preparando o solo do coração. Sabe, Deus quer depositar uma palavra no teu coração hoje. O Senhor já vem depositando palavras no teu espírito. Mas para você receber então essa palavra de Deus, você precisa se preparar para escutar dele. Pessoas estão desesperadas hoje em dia. Eu converso com tantas pessoas e as pessoas falam para mim: Theo, eu preciso de uma palavra de Deus, eu preciso de um direcionamento de Deus. E glória a Deus que você reconhece a importância e a necessidade de uma palavra. Mas sabe, eu creio que o Senhor está nos querendo levar para um amadurecimento, para que nós venhamos nos preparar para receber essa palavra. Faz sentido? O Senhor quer que você venha ser um bom mordomo do teu solo. Na parábola do semeador, lá em Mateus 13, Jesus nos conta uma parábola de um semeador que semeava sementes. E sementes aqui representam as palavras do Senhor, e os diferentes solos que essa semente encontrava representam diferentes tipos de coração. Então o solo é o teu coração. E tem solos que eram pedregosos, tinham solos que tinham espinhos, tinham solos que eram rasos, e também se tinha o bom solo, propício para receber a semente de Deus. Sabe, hoje eu quero te encorajar a nos engajarmos numa mordomia, num processo de fidelidade em preparar o nosso coração para receber a palavra. Eu não quero ser aquele crente que está desesperado atrás de uma palavra de Deus, mas não paga o preço para preparar o coração para receber a palavra. Eu creio que às vezes, e eu sei que isso faz parte da natureza humana, às vezes nós só buscamos a Ele quando nós sentimos as coisas apertarem. E quando circunstâncias começam a nos apertar, nós sabemos para quem ligar, nós sabemos aonde procurar. De repente, domingo é o lugar aonde é o dia onde você busca o Senhor. E quando não estão apertando as coisas, talvez você não percebia tanto a necessidade de escutar a palavra. Eu não estou querendo dizer que você não deva correr atrás da palavra do Senhor quando as coisas estão se apertando. O que eu estou querendo dizer é que boa mordomia começa no momento onde você começa a preparar o teu coração para a semente que Ele vai lançar. Então quando nós perguntamos: Deus, qual é o solo propício para a tua semente ser depositado? Eu queria que você abrisse comigo aí em Mateus capítulo 13, versículo 13. Abre aí comigo, Mateus 13, 13. Isso aqui é a parábola do semeador. E entre a parábola e a explicação, Jesus nos fala em Mateus 13, 13. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou endurecido ou insensível. Aqui está falando sobre um coração que está duro. Ele diz: de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. E se assim não fossem, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Sabe, entenda uma coisa, que o nosso estado original sempre foi de ter um coração macio. O coração macio, ele não fica duro da noite para o dia. É um processo de endurecimento de coração. O solo macio não se endurece da noite para o dia. O que Jesus está querendo dizer aqui é que o coração deste povo, no versículo 15, ele diz, se tornou insensível, se tornou duro. E eu creio que o Senhor está nos chamando a preparar o nosso solo, mantendo o nosso solo, o nosso coração
macio. Sabe, o Senhor procura um coração macio. O Senhor também procura um coração inteiro. Se você estiver anotando, anota isso. Eu sei que eu falei sobre esse coração saudável alguns meses atrás, e talvez para alguns venha a ser só uma revisão, mas se você está nos assistindo agora e você não lembra do que eu falei antes, anota. Ele quer um coração macio, ele procura em você um coração sensível, ele também procura em você um coração inteiro. O que seria então um coração inteiro? Abre comigo aí em Jeremias 24, versículo 7. Jeremias 24, versículo 7 diz assim: darei a eles coração para que conheçam, porque eu sou o Senhor e eles serão o meu povo. Está acompanhando aí? Versículo 7. E olha só o que ele diz: e eu serei o seu Deus, pois se converterão a mim de todo o coração. Sabe, o Senhor espera de nós uma conversão de todo o coração. Ele quer o teu coração macio, Ele quer o teu coração por inteiro. Ele não se satisfaz com parte do teu coração. Agora, quando a Bíblia fala sobre coração, o que a Bíblia se refere quando ela diz coração, ela está se referindo a duas coisas: a tua alma e o teu espírito. A tua alma e o teu espírito. Quando você nasceu de novo, o Espírito Santo foi fazer morada no teu espírito. Você então tem agora um espírito regenerado. Então o teu espírito é novo, porém a tua alma, ela precisa passar por um processo de metanoia. Os teus desejos precisam ser santificados, suas emoções precisam ser sujeitas à vontade de Deus. A tua mente é a mente de Cristo, só que você vai ter que renová-la, assim como Paulo fala em Romanos 12, versículo 2. Então a alma, que é o centro dos desejos, dos apetites humanos, das percepções e da tua consciência, ela precisa entrar em compatibilidade com a obra da cruz no teu espírito. Teu espírito mais tua alma igual ao teu coração. Ele fala: eu quero o teu coração por inteiro, não me basta só o teu espírito regenerado. Eu quero o teu espírito regenerado e também eu quero a tua alma. Eu quero os teus desejos, teus apetites, tuas percepções, a tua consciência totalmente sujeita à minha vontade. Isso é um coração inteiro. Ele quer um coração macio, um coração inteiro. Ele também nos leva a entender que Ele quer um coração firme. O que seria um coração firme? Em Salmo 57, versículo 7, abre comigo aí Salmo 57, 7, a palavra diz assim, o salmista fala: preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Ele repete duas vezes, ele fala: eu cantarei, eu salmodiarei. Agora, essa palavra preparado, você pode no original até traduzir de uma outra maneira. No português você pode até trazer a conotação de firme. Firme está o meu coração, ó Deus. Ó Deus, firme está o meu coração. Eu cantarei, eu salmodiarei. E o que significa então ter um coração preparado, um coração firme? Significa ter um coração posicionado. Significa ter um coração que é constante. Um coração que não é sujeito a mudanças e nem a variações. É um coração que não importa como está o tempo lá fora, o clima lá fora, ele continua constante, sem sombra de mudanças. Agora, na prática, como que é esse coração? É um coração que já está posicionado a resistir antes mesmo que a tentação chegue. O que seria essa tentação? A tentação de questionar Deus, quando as coisas não estão indo como você gostaria. A tentação de talvez até se irar com Deus, quando as coisas não são justas do teu senso de justiça. A tentação de falar: Deus, o Senhor me abandonou, e acusá-lo de ser um Deus que não é fiel, quando nós temos uma miopia espiritual e não conseguimos enxergar o plano total. O Senhor nos chama para ter um coração macio, inteiro, um coração firme e também um coração humilde. Lá em Isaías 57, abre lá comigo, versículo 15. Esse versículo é tão rico, ele diz assim:
Isaías 57:15, ele fala: porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e num santo lugar eu habito, e também, presta atenção aqui, e também com o contrito e humilde de espírito. Você sabia que a palavra humilde aí você pode traduzir como prostrado? Ele fala: eu habito com aquele que está contrito e prostrado, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração, o espírito e a alma dos contritos. O que significa isso? Que Deus, Ele habita num lugar alto. A palavra de Deus diz isso, a gente acabou de ler. Num lugar santo, num lugar alto eu habito, porém eu estou com aqueles que estão prostrados. O Senhor procura um coração que está prostrado. Uma vez eu escutei um pregador dizer: você não consegue derrubar um homem prostrado. O inimigo está querendo derrubar pessoas, só que deixa eu te falar uma coisa: sabe qual que é a tua proteção às rasteiras, aos tropeços do inimigo? É ter um coração prostrado, é ter um coração humilde, é um coração que entende que no reino de Deus a ascensão acontece quando nos prostramos. Porque quando estamos prostrados, entenda isso, quando você está prostrado, você está pronto para receber os mistérios. Quando você está prostrado, você está em posição de humildade perante Deus, você está pronto para receber as revelações e as palavras de Deus. Nós estamos falando aqui sobre um coração que está apto para receber a semente da palavra de Deus, entendendo que o que faz a diferença é a palavra de Deus. Ela nunca voltará vazia. Além de ter um coração macio, além de ter um coração inteiro, um coração que está firme, um coração que é humilde, a palavra nos fala sobre um coração santo. É a quinta característica de um bom solo aqui. Abre comigo em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Olha só o que o apóstolo Pedro nos fala. Abre lá comigo. Ele diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, em toda a tua conduta, em todo o teu comportamento, seja santo, porquanto está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. E aqui o apóstolo Pedro, ele cita o texto de Levítico, aquilo que o Senhor já estava falando ao povo de Israel. Agora, o que significa você ser santo porque Ele é santo? Quer dizer então que eu serei impecável, uma vez que eu me converti, eu não peco mais, uma vez que eu estou em Cristo, eu sou perfeito na minha conduta, no meu procedimento? Veja bem, todos nós podemos ser sinceros e concordar que mesmo salvos, nós somos suscetíveis a pecar. Mesmo uma nova criatura, nós estamos suscetíveis ao pecado. O que ele quer dizer com ser santo, não é que você vai ser perfeito, porque até Jesus voltar somos suscetíveis a isso, moramos e vivemos nesse mundo falido, um dia seremos sim impecáveis, mas o que ele quer dizer com santidade nada mais é do que separação, é se separar de um mundo que é cheio de pecado. Em suas condutas você é diferente, no teu procedimento você é à parte. Ele está falando aqui, se comporte diferentemente deste mundo, porque vocês não pertencem ao mundo, vocês pertencem a Deus. E ser santo não é ser perfeito, é simplesmente ser separado. Deus procura esse coração macio, esse coração inteiro, esse coração, sabe, que está hoje constante, posicionado, firme, mas também um coração que é santo, separado. E a sexta característica desse coração é um coração celestial. Esse solo tem que ser um solo que tem um coração que está descrito lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses 3, 1. O apóstolo Paulo, abre lá comigo Colossenses 3. Ele diz o seguinte: se pois ressuscitados juntamente com Cristo, eu e você somos ressuscitados junto com Jesus,
Ele fala: buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Sabe, o Senhor está falando: olha, eu quero que você venha entender que você não é mais desse mundo. Você é um cidadão de um outro reino agora. Você talvez tenha um passaporte de um país aqui nessa terra, mas a maneira como eu te enxergo, eu vejo um passaporte espiritual do reino de Deus agora para você. Faz sentido? E esse passaporte do reino espiritual, ele é maior, e ele é mais forte, e ele é acima do passaporte físico. Quando nós meditamos e nós pensamos, assim como Paulo nos encoraja a fazer, quando nós, refletimos sobre coisas celestiais com valores eternos, os nossos corações, o nosso solo, aonde vem a semente, vai ser transformado num coração celestial, um coração que entende os mistérios, que um dia, quando a semente chegar, esse coração vai entender o que a semente diz, vai entender a palavra, vai conseguir absorver essa palavra. Porque para pensar que se tua mente só está em coisas temporárias, coisas terrenas, você não vai entender um livro eterno, escrito por um rei eterno, falando de mistérios de um reino eterno. Faz sentido? Você fala: até eu creio que a palavra é que faz a diferença, eu preciso ver essa palavra causar transformação na minha vida. Então deixa eu te falar uma coisa: a palavra, ela vem de um livro eterno, escrito por um rei eterno, que fala dos mistérios de um reino eterno. O teu solo tem que estar focado nas coisas eternas. E você pode falar: até eu entendo, eu preciso ter esse coração que é macio, esse coração que nem a palavra já nos ensina, inteiro, um coração que é firme, esse coração humilde, prostrado, posicionado, esse coração que é santo, separado, esse coração celestial. Mas eu também quero te encorajar a você entender que Lucas 6, abre lá comigo, Lucas 6, versículo 47, Jesus está falando sobre uma outra parábola, e olha que ele diz: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Veja que ele está falando: você vem para mim e você procura uma palavra, assim como nós estamos falando, nós queremos preparar o nosso coração para receber dele uma palavra. Ele diz assim: você que vem a mim para procurar as minhas palavras e as observa. Você observa aquilo. O que significa você observar? Você vai não só escutar, você vai praticar. Ele fala: eu vos mostrarei quem é essa pessoa. Quem é essa pessoa que escuta e que pratica? Ele diz: é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo então a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Entenda uma coisa, que você escutar a palavra de Deus não é suficiente. Você precisa, na verdade, praticar. Entenda que nós vivemos hoje uma sociedade onde ser evangélico, infelizmente, significa muitas coisas que ser evangélico de fato não é. E é importante hoje nós, como cristãos, como discípulos de Cristo, entendermos a necessidade, a urgência de praticarmos aquilo que nós escutamos do Senhor, de praticarmos as palavras que Ele fala, porque hoje nós estamos vivendo mais do que antes. Eu não sou velho para falar dessa maneira, mas é o que as pessoas me dizem, e desde que eu estou vivo, realmente é o momento que eu vejo mais do que antes. Pessoas falando em nome de Deus, pessoas falando as palavras de Deus, mas não as observando. E quando você tem isso, você começa a ter uma série de anomalias. Você tem pessoas que falam em nome de Jesus e falam: deixa eu te definir o que é o evangélico. Sabe, você para pensar que tem todo mundo tentando definir o que é evangélico.
e a igreja de Jesus Cristo, ela precisa se posicionar como aqueles que realmente vivem o evangelho? Porque se nós não nos posicionarmos como aqueles que vivem o evangelho, a mídia vai falar o que é ser evangélico, a academia vai falar o que é ser evangélico, os especialistas falarão o que é ser evangélico. Faz sentido o que eu estou falando? As redes sociais vão falar isso aqui que é ser evangélico, os evangélicos são isso, são aquilo, são aquilo. E deixa eu te falar uma coisa, isso que nós estamos vivendo não é nada novo. Salomão já falava em Eclesiastes, não tem nada novo debaixo do sol. É só você começar a entender e lembrar da tentação de Cristo. Jesus, como é que ele foi tentado? Ele foi tentado pelo próprio diabo, falando as palavras de Deus. Se o próprio diabo fala as palavras de Deus para tentar Jesus, por que que nos espanta a mídia tentar rotular e falar isso aí que é ser evangélico? Escutei falar recentemente de traficantes evangélicos. Eu escutei falar de radicais agora evangélicos, fazendo jihad evangélico, quebrando casas de outras fés. Isso não é o que Cristo nos ensinou? Escutei falar que agora existem igrejas evangélicas que entendem família de uma maneira totalmente oposta do que a Bíblia nos fala. Isso não é evangélico? Entenda uma coisa, o mundo vai tentar ocupar esse vácuo e falar o que é o evangelho, porque isso não é novo. Satanás lá atrás já fez isso com o próprio Jesus. Ele tentou Jesus com as próprias citações bíblicas. Se Satanás faz isso, por que nos espanta ver hoje a sociedade fazendo isso, a igreja evangélica? Mas é momento da igreja se levantar e falar: nós não vamos apenas ser ouvintes da palavra, nós queremos ser praticantes da palavra. E deixa eu só te mencionar e te lembrar, o momento que a igreja deixa de participar e de praticar o evangelho, permitimos um vácuo e não nos espantemos se tudo que é maléfico vem para preencher o vácuo em nome do evangelho. É momento de nós nos levantarmos e falarmos: Deus, nós queremos ter um coração que está pronto para receber a Tua palavra, e parte desse coração, ele diz aqui no versículo 48, olha só, Lucas 6, 48, nós acabamos de ler, ele fala: e semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo. Sabe o que eu entendo com isso? Que Deus está nos pedindo: olha, você quer preparar o teu solo? Que bom que você quer um solo macio, você quer um solo inteiro, você quer um solo que é humilde, você quer um solo que é firme, você quer um solo que é posicionado, que é santo, um solo que está voltado às coisas celestiais. Mas mesmo antes de você ter fé, mesmo antes de você crer, você precisa se arrepender. Entenda uma coisa: toda vez que nós não honramos a ordem que ele estabeleceu. Qual ordem, Theo? A ordem de arrependimento precisa preceder a crença. Crê em Jesus, só que você inevitavelmente precisa se arrepender para realmente crer. Um evangelho que não requer o arrependimento que precede a crença, começa então a construir sobre uma fundação sem a nossa consciência que existem entulhos lá embaixo. Quais entulhos? O Senhor nos chama hoje para arrancar entulhos. Retire um entulho para que a semente encontre um solo bom, para que a semente da palavra encontre o espaço para poder germinar. Sabe, existem 4 coisas que eu entendo do Senhor que nós precisamos arrancar dos nossos corações. Nós precisamos arrancar o entulho da tradição. Nem todas as tradições são ruins, entenda bem. Porém, existem algumas tradições que precisam ser eliminadas. Tem algumas tradições que anulam a palavra de Deus. O Senhor mesmo disse isso em Marcos 7, versículo 13. Depois você lê isso. Às vezes nós estamos tão presos na maneira como nós fazemos, que a gente não consegue realmente ter um arrependimento genuíno para que a semente venha chegar lá no fundo, porque algumas tradições estão como de entulhos, bloqueando a semente chegar no solo profundo. Nós precisamos eliminar
o entulho do preconceito. E todos nós já tivemos preconceitos, ou até temos ainda preconceitos, e o Senhor está num processo de tirar esses entulhos de preconceito do nosso coração, preconceitos raciais, preconceitos sociais, preconceitos denominacionais. Você é de que denominação? E automaticamente você já começa a ter uma ideia, um preconceito na sua mente, porque ele é da igreja XYZ, quando nós todos somos um só corpo em Cristo. Preconceitos pessoais, não fui com a tua cara, você nem me conhece, mas você já não foi com a minha cara. O Senhor está arrancando isso. O Senhor está arrancando também o entulho da incredulidade. Muitos de nós temos áreas na nossa vida onde nós estamos totalmente bloqueados, trancados para a semente da palavra, porque são áreas onde nós não permitimos fé. Nós falamos, Deus, nós cremos que o Senhor pode fazer algo nessa área da minha vida. Nas minhas finanças, eu tenho fé. Na minha carreira profissional, eu tenho fé. Nos meus estudos, eu tenho fé. Agora, no meu casamento, no meu namoro, nos meus relacionamentos, isso aqui deixa comigo. Essa é uma área que você precisa arrancar o entulho de incredulidade. Nós precisamos arrancar o entulho de rebelião. E todo descendente de Adão nasce com rebeldia. E quanto antes você entender isso, melhor é para nós nos livrarmos disso. E a punição para a rebeldia, a palavra diz que é execução. Agora, eu sei que soa forte o que eu estou falando, mas isso é Bíblia. Fazer o quê? Mas pela graça de Deus, sabe também o que é Bíblia? É que a misericórdia de Deus vem na forma de Jesus, que assume essa execução em nosso lugar, por conta da nossa rebeldia. E eu creio que quando a gente começa então a arrancar esses entulhos, quando nós começamos a focar num coração macio, um coração inteiro, um coração que é firme, posicionado, um coração humilde, um coração santo e um coração celestial, nós estamos então agora com o coração apto para receber a semente. E logo na sequência nós entramos no nosso ponto número 2. O que é que você faz uma vez que a semente é lançada no teu coração? Você precisa transformar essa semente em fé. Número 2, você precisa transformar a semente da palavra em fé. Como é que nós transformamos a semente da palavra em fé? Romanos 10, versículo 17. A palavra de Deus fala aqui de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Agora, olha só, a palavra está falando que a fé é gerada quando você escuta, quando você ouve a palavra de Deus. Então, será que isso é um passe de mágica onde nós simplesmente falamos, fala aí, agora eu tenho fé no meu coração? Entenda uma coisa, a palavra ouvindo, no original, no grego original, é a palavra akouo. A-K-O-U-O. Akouo. Agora, o que significa akouo? Se for pegar na raiz, akouo significa compreender, significa entender, significa absorver. É mais do que simplesmente um rito, é mais do que simplesmente, sabe, uma tradição que você escuta a palavra, estou cheio de fé. Não, você vai pegar a palavra e você vai permitir com que ela também venha te ler. Você lembra que aqui na Zion a gente fala muitas vezes disso? A gente não quer só ler a Bíblia, nós queremos permitir com que a Bíblia venha nos ler. Você ouvir a palavra e fazer com que ela gere fé no teu coração e que ela venha gerar substância chamada fé, tem a ver com você permitir com que a Bíblia venha te ler. Tem a ver com você pegar alguns trechos da palavra que o Espírito Santo está ressaltando e você lutar com aquele trecho, assim como Jacó lutou com o anjo no vale de Jaboque e falou, eu não saio daqui até eu pegar essa bênção. Tem coisas que eu creio que o Senhor não vai liberar tão facilmente, tão rapidamente, porque Ele te convida para um processo, para uma luta com Ele, porque é aquela luta que vai justamente gerar em você um senso de propriedade para quando a bênção vier, você não desvalorize ou minimize o valor da bênção.
tem a ver com a luta. Tem a ver com aquele processo de você ruminar a palavra. Tem a ver com aquele processo de você meditar na palavra. Assim como eu falava com uma pessoa da Zion recentemente, que veio conversar comigo, falou: pastor, estou passando por isso, estou passando por aquilo. E eu falei: sabe de uma coisa? Eu senti o Senhor falando de uma maneira bem específica para aquela situação. Eu falei: você lê a palavra todo dia? Sim, eu leio a palavra. Então toma. Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar uma xícara de café, vai para a tua varanda no teu apartamento, pega a tua Bíblia, você lê a palavra, e quando você vê que a Bíblia está te lendo, para e medita, e fica, e toma o teu café, e luta, e rumina, e faz aquele negócio girar na tua mente, e deixa aquele negócio descer para o teu coração, e foca lá. Algo vai acontecer no teu coração. Então, como é que eu sei que agora a palavra que eu escutei agora está gerando fé no meu coração? Bom, a palavra fala já. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo entender, compreender e absorver a palavra. E ela vai fazer com que a fé venha a ser a substância gerada. E como é que eu sei? Porque uma vez que eu tenho fé, a minha oração é diferente. A minha oração tem que ser diferente. Eu vou orar orações de fé. O que seria orações de fé? Orações específicas. Sabe, se você realmente tem fé que Deus vai intervir numa situação, a tua oração é diferente. Você começa a orar de uma maneira específica. Por que você vai orar de uma maneira específica? Porque você não pode ver uma melhora em algo que você não consegue mensurar. Se, por exemplo, eu orar a seguinte oração: Deus, eu estou precisando de uma ajuda, me ajuda, Deus, por favor, me ajuda. A tua palavra falou que o Senhor é um socorro bem presente àquele que clama. Pai, eu estou clamando, socorro. É uma oração de fé? Pode começar como uma oração, mas eventualmente ela tem que se tornar um pouco mais específica. Deus, me ajuda. Eu estou prestes a me mudar da cidade de São Paulo, mas eu ainda não consegui me reconciliar com meu irmão, com quem eu não falo há 3 anos. Mês que vem eu vou embora. Me ajuda a me reconciliar com ele. Abre uma oportunidade, toca o coração dele, toca o meu coração, faz um caminho onde não tem caminho, abre a porta que nenhum homem consegue abrir. Uma oração específica. O momento que houver a reconciliação, você consegue mensurar aonde veio a intervenção divina. Faz sentido? Deus, eu preciso de provisão. Que tipo de provisão? Deus, eu tenho 2 semanas até eu fazer a matrícula da universidade, ou eu tenho que receber uma bolsa, eu preciso de provisão. E quando você recebe então o telefonema da universidade, falando: você foi aprovado por uma bolsa de estudos, você sabe, foi Deus. Por que você sabe que foi Deus? Porque você orou de uma maneira específica, e orações de fé são específicas. Quando você fala: Deus, eu preciso de cura. Que tipo de cura? Eu preciso de cura no meu pulmão. Eu estou com uma enfermidade no meu pulmão. E o momento que o Senhor cura o teu pulmão, você sabe que foi Ele que fez isso, porque a tua oração foi tão específica que você consegue mensurar a intervenção divina. A palavra fala sobre isso em Hebreus 11. Abre lá comigo, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz assim: ora, deixa eu deixar você chegar lá. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só o que ele está falando. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. 2 palavras muito fortes aqui. Impossível. É impossível. Não é que é pouco provável, não é que é difícil. Ele diz: é impossível. Você não consegue. Impossível agradar a Deus. Sem fé, impossível. Por quê? É necessário. Outra palavra forte. Não é seria bom. Eu acho uma boa ideia. Não.
Ele fala impossível e ele fala necessário. Por quê? Porque é fato, é concreto. Palavras fortes, direcionamentos fortes te levam à especificidade. Você precisa crer. Ele fala, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. E você precisa crer que Ele existe. Se você não crê que Ele existe, se você acha que Ele existe, você não vai orar de uma maneira tão específica. Se você não entende que Ele realmente é um galardoador, se você não é convicto do fato que Ele é o Pai das luzes, cujo dom, todo bom, o dom bom e perfeito vem dEle, você não vai orar de uma maneira específica. O Senhor está procurando uma fé que é gerada quando essa semente alcança teu coração e de repente você permite com que daquela semente haja a substância da fé, e quando essa substância da fé existe, a tua oração vai ser diferente. E não só a tua oração vai ser diferente, sendo específica, a maneira como você enxerga aquilo vai ser diferente. Abre aí comigo em Joel capítulo 2, versículo 28. Joel 2, versículo 28 diz assim: uma profecia sobre os últimos dias, fala que há de ser depois que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, sublinha aí, sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias eu derramarei o meu espírito. Olha só que interessante, ele está falando sobre sonhos, está falando sobre visões. Sabe por quê? Porque quando você tem fé, você enxerga. Quando você tem fé, você consegue visualizar. Você ora de uma maneira específica e você ora de uma maneira em que você enxerga as coisas que não são como se elas já fossem. Abre comigo Romanos 4, versículo 17. Romanos 4, versículo 17 diz assim: como está escrito, falando sobre Abraão. Ele fala, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que além do fato que ele é o pai das nações, ele expande, o autor, Paulo, ele expande aos romanos características de que Deus é. Deus é aquele que vivifica. Deus é aquele que ressuscita. E quem sabe hoje você não consegue enxergar uma perspectiva porque você pensa que as suas outras oportunidades já morreram. Mas aqui o autor está falando, Paulo diz, ei, esse Deus, esse mesmo Deus que chamou nosso pai Abraão, é o Deus que dá vida aos mortos. Esse Deus que constituiu Abraão como pai de muitas nações, se você crê nesse Deus, você aciona o poder da ressurreição. É um poder que chama à existência as coisas que ainda não existem como se elas já existissem. Então, como é que eu posso enxergar uma coisa que ainda nem existiu? Porque se você tem fé no mundo espiritual, você enxerga. E quando você enxerga, e quando você sonha, sonhos proféticos, você vai começar a declarar de maneira específica aquilo. Eu quero te encorajar a não abrir mão dos planos de Deus na tua vida. Não abra mão das promessas do Senhor na tua vida. Você talvez fale assim, aquilo lá já morreu. Deixa eu te lembrar, você serve um Deus que dá vida aos mortos e que chama à existência as coisas que não são como se já existissem. Portanto, abra os seus olhos espirituais. A palavra já disse que os velhos terão sonhos e os jovens visões. Que você visualize nas visões, que você visualize nos teus sonhos aquilo que foi gerado no teu coração a partir da palavra que trouxe à existência a substância da fé. A fé abrirá então a tua visão. E uma vez que então nós preparamos nosso coração,
para recebermos a palavra. Uma vez que a palavra vem e ela é escutada, ela é compreendida, ela é absorvida, existe o gerar, a gestão de fé. Agora, o que é que eu faço com fé? Porque eu vejo muitos crentes, eu vejo muitos irmãos que conseguem escutar, muitos irmãos que conseguem preparar o coração para receber a semente, que tem dentro deles a fé. Porém, a palavra deixa claro que na ponta da língua existe poder para a vida e para a morte. Tem gente que não está declarando de acordo com aquilo que você escutou no teu lugar secreto. Se você não declarar, se você não proferir palavras que estão alinhadas com aquilo que Ele já te mostrou na tua intimidade com Ele, se você não começar a profetizar de acordo com aquilo que Ele já te mostrou na palavra, nas escrituras, deixa eu te falar uma coisa, você pode interromper o mover de Deus. Esse fluxo ele não chega até o romper só porque você escutou, só porque você absorveu, só porque você agora tem fé. Você precisa declarar. Por quê? Porque palavras são gatilhos no mundo espiritual. No reino de Deus, as realidades são geradas através de palavras. Você pega lá em Gênesis, quando Jesus e o Pai e o Espírito Santo estão criando o mundo, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Ele não cria o mundo com as mãos, Ele cria o mundo com palavras. Entenda que o Senhor está esperando certas coisas a serem geradas através das suas palavras. Muitas pessoas estão esperando a mão de Deus agir para que elas venham seguir com amém, com sim, quando na verdade é a tua palavra que move a mão de Deus. Você declara as coisas que o Senhor pôs no teu espírito. Número 3 é comunicando a palavra com ousadia. Comunique a palavra com coragem. Mateus 12, versículo 34, abre lá comigo. Mateus 12, 34 diz, Jesus fala, raça de víboras para os fariseus. Ele fala assim, ele diz assim: como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O que é que tem saído da tua boca? O que é que está, sabe, a boca vai trazer aqui o reflexo do que está cheio o teu coração. Se o teu coração não tem fé, a tua boca vai declarar incredulidade. Se o teu coração tem medo, a tua boca vai começar a gerar pânico. Você já ficou perto de uma pessoa que gera pânico ao teu redor? Quer fazer um experimento? Na verdade não faça, mas eu te garanto, isso aqui dá certo. Liga lá naqueles programas policiais, fica escutando aquele negócio lá por 1, 2 horas, depois sai para a rua, vai ver se você não vai ficar com medo. Porque aquelas palavras geraram pânico ao teu redor. Aquelas palavras geraram um ambiente de incredulidade. Então qual é a atmosfera que você está gerando a partir das palavras que saem da tua boca? Em Atos 4, versículo 29, abre lá comigo aí, Atos 4, 29, a palavra de Deus diz assim: agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Entenda que o que nós estamos vendo aqui é que no capítulo 2 de Atos existe o Pentecostes, você sabe disso. E depois começa então a igreja neotestamentária na qual eu e você fazemos parte. No capítulo 3, Pedro e João estão indo adorar no templo. Eles chegam então na porta formosa e vem um aleijado que está lá há anos. Ele pede esmola. Pedro e João falam: ó, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. O que é que Pedro fez com aquele aleijado? Ele liberou um gatilho no mundo espiritual através de suas palavras. Ele não deu ouro nem prata. Sabe, às vezes você está pedindo para Deus ouro e prata e o Senhor está falando assim: não, eu quero que você libere uma outra atmosfera através da tua boca. E você não está entendendo que aquilo que é o mais valioso, o commodity mais valioso são as palavras. E olha que o ouro nunca valeu tanto quanto está valendo hoje.
mas o commodity mais valioso permanece: a palavra de Deus. E quando você declara aquela palavra começa a gerar novas realidades. Porque a palavra é o ponto de conversão da verdade celestial se manifestando em realidade terrena. Deixa eu repetir de novo. A palavra de Deus, rema, é o ponto de conversão da verdade celestial se manifestando em realidade terrena. Assim como você pode trazer uma moeda, voltando da Europa, você traz euro e você vai lá para a casa de câmbio, você faz um câmbio para o real. Aonde existe o câmbio? Quando você profere. Você pega a verdade celestial, faz um câmbio para a realidade terrena. E esses homens continuaram usando suas bocas. Pedro então começa a pregar para todos aqueles judeus que estão atônitos com a cura do aleijado. E Pedro, ousado, diz: vocês foram os que mataram o nosso Messias. Quem curou esse homem não fui eu, foi Messias Jesus. E vocês mataram Jesus Cristo de Nazaré, o Messias. Diante dessas palavras que Pedro proferiu, a pregação da palavra converteu corações. Corações que estavam longe de Jesus, agora estão perto de Jesus. 3.000 judeus vieram para Jesus. Agora o Sinédrio está furioso. O Sinédrio, os fariseus, os doutores da lei não aguentam isso. Pegam então Pedro e João, torturam eles, espancam eles, jogam na cadeia. No capítulo 4 do que nós lemos agora, eles são liberados, porém debaixo de uma ameaça. Se vocês abrirem a boca, se vocês proferirem essa palavra novamente, nós vamos atrás de vocês, nós vamos te torturar e nós vamos te jogar no cárcere novamente. E o que é que esses homens fizeram? Foram para a igreja, para uma reunião de oração e oraram: ó Senhor, olha para as ameaças. Sabe, não é que Deus estava ignorante às ameaças. Eles bem sabiam que Deus é onisciente, tem todo o conhecimento. O que eles estão querendo dizer é: Deus, o Senhor percebe que temos ameaças aqui? Pois bem, essas ameaças justificam o meu próximo pedido. O meu pedido é algo que eu gosto. Eu quero coragem. O pedido deles não foi por libertação. O pedido deles não foi por proteção. O pedido dos apóstolos não foi por livramento. Por mais que não haja nada de errado você clamar por livramento, por proteção, por libertação, mas aquele coração dos apóstolos, com tanta revelação do poder de suas palavras, a única coisa que eles queriam era ousadia. Já que temos ameaças, por que não pedir mais ousadia? Agora entenda que eles já tinham muita ousadia. Tanta ousadia que eles declararam por um aleijado de nascença: levanta e anda, ele andou. Tanta ousadia que eles enfrentaram uma multidão de milhares de judeus, apontaram os dedos, falaram as verdades duras, 3.000 vieram para Jesus. Tanta ousadia que diante do Sinédrio eles não se calaram. Tanta ousadia que mais uma vez eles falam: Deus, nós não queremos livramento, nós queremos coragem, mais coragem. Por que eles pediram mais coragem? A palavra aqui, coragem, no seu texto original é parrésia. Parrésia no grego significa liberdade de fala. Significa uma fala destemida, significa uma confiança ousada, significa aqui uma pregação clara, total e plena. Eles estão pedindo: Deus, nos dá espaço para pregar plenamente, totalmente, claramente o Evangelho, porque nós sabemos que a palavra de Deus não volta vazia. Sabe por que eles falaram isso? E eu acho incrível, porque no versículo 30, o autor nos traz aqui uma outra revelação. Ele diz: enquanto. Eles estão falando assim: Deus, eu peço ousadia para eu pregar a tua palavra enquanto a tua mão é estendida para curar, para que se façam sinais e milagres pelo nome do teu santo filho Jesus. O que quer dizer isso? Que a tua palavra de fé, a tua palavra declarada ousadamente, move a mão de Deus.
Ele fala: se você for fiel com a tua boca, eu serei fiel com a minha mão. Tem coisas que você não pode esperar que ele venha inverter a ordem. Tem crentes que estão falando: olha, se Deus mover a mão, eu vou falar amém, glória a Deus. Declara antes dele mover a mão. Declara para que ele mova a mão. Tenha tanta confiança naquilo que você carrega, que você vai declarar atmosferas à existência e você vai voltar naquele quarto e alguma coisa está diferente. Declara cura chegando naquele lugar. Declara a paz de Cristo entrando naquele lar. Declara a justiça do Senhor entrando onde você trabalha. Declara reconciliação na tua família. Declara agora a porta aberta onde parece que existe só um muro. Declara. Você preparou o solo, você recebeu a semente se transformou em fé. Seja um bom mordomo, não pare o fluxo do romper, dê sequência com a boca alinhada à palavra. Faz sentido? Lucas 1, versículo 19, abre comigo. Lucas 1, 19, isso aqui é antes do nascimento de Jesus, que eu trouxe a palavra para você. O anjo Gabriel veio transmitir as boas novas. Já que eu trouxe as boas novas para você, só que as boas novas não encontrou um coração propício para receber a palavra. E porque não encontrou um coração propício para receber a palavra, a semente não se resultou na manifestação da fé. Portanto, eu não vou permitir e nem correr o risco que você com a tua boca incrédula venha estragar os meus planos. Você vai ficar mudo. Faz sentido? Porque ele não quis interromper o fluxo do romper, então ele fala assim: olha, fica mudo até tudo isso acontecer, eu vou continuar transmitindo. E você sabe também que ele transmite isso para Maria, e a palavra de Maria é: seja feito de acordo com a tua vontade. Eu quero pedir para você hoje, Zion Church, te encorajar, Zion Church, a nós simplesmente falarmos de acordo com a palavra. Permita com que o teu coração receba a palavra. Permita com que a palavra venha gerar a substância da fé. Mas uma vez que ela gera a substância da fé, que você não seja um Zacarias, mas que você seja uma Maria, que diz: seja feita de acordo com a tua vontade. Sabe, o Senhor amava e ama tanto Zacarias, que ele bloqueia a boca de Zacarias, para que ele não estragasse os planos de Deus, que no final das contas abençoaria a família de Zacarias. Então ele fala: eu vou bloquear isso aqui, para você não estragar as coisas com a tua boca. E daí eu fico pensando, quantas coisas eu estrago com a minha boca, porque eu não consigo entender o que ele está transmitindo. E porque eu não estou pronto para receber o que ele está transmitindo, aquela palavra que ele está transmitindo não gera fé. E porque não gera fé, a hora que sai da minha boca sai estranho, sai de um jeito que não é celestial. E hoje eu quero te encorajar: vamos dar sequência a esse fluxo do romper. Vamos dar sequência àquilo que o Senhor quer fazer. Ele quer trazer romperes na tua vida, Ele quer trazer romperes na tua família, Ele quer trazer romperes na nossa igreja Zion Church, na nossa nação, Brasil, e as nações que nos assistem. Eu creio que o Senhor está procurando declarações e orações de fé que são efetivas. Olha só o que a palavra diz em Tiago 5, versículo 15, eu termino com isso aqui. Tiago 5, versículo 15 diz: essa oração feita com fé, fala comigo, com fé, salvará a pessoa doente. Sabe qual a oração que salva? A oração que é feita com fé. Sabe por quê? Deus não responde à comiseração, Deus responde à fé. Qual é a oração que move a mão de Deus? Não é comiseração, mas sim fé. E hoje eu quero te encorajar, você começar a falar: Deus, eu sei que tem muita coisa negativa acontecendo ao meu redor. Eu sei que as pessoas dizem que isso aqui está um caos. Eu sei que os especialistas estão sendo bem negativos. Mas Deus, eu preciso crer que a tua mão está estendida operando algo. Me ensina a enxergar
e ver o que tua mão está fazendo ao meu favor. E declare isso, e declare isso. E quanto mais você declara isso, mais a mão dele é estendida ao teu favor. Fica de pé onde você está, aí na tua sala, aí no teu quarto, eu quero orar com você. Zion Church, o Senhor está querendo fazer fluir esse fluxo do romper. E hoje eu quero junto com você concordar. Eu quero que você concorde junto comigo. Nós queremos juntos, com uma igreja, dizer sim, amém, a esse fluxo do romper. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por cada um que está nos assistindo agora. Eu te louvo, te agradeço porque a tua palavra é fiel. A tua palavra não volta vazia, a tua palavra é que faz a diferença. E nós hoje estamos abertos para receber mais a tua palavra. Nós queremos que o nosso coração venha a ser preparado para ser um coração apto para receber essa semente, que ela venha encontrar um lugar onde os entulhos foram quitados, onde os entulhos foram desarraigados, para que haja espaço para que essa semente venha a germinar, para que a substância da fé venha a ser gerada. E uma vez que essa substância da fé é gerada, que as nossas orações venham mudar, que as nossas declarações venham mudar, que nós venhamos profetizar de maneira específica, que nós venhamos visualizar o mundo espiritual, que nós venhamos visualizar aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, nos nossos casamentos, nas nossas famílias, nos nossos ministérios, nas nossas carreiras, nos nossos propósitos, na nossa missão. Eu peço agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar trazendo, Senhor Deus, olhos para enxergarmos aquilo que o Senhor está fazendo. Nós não queremos ser consumidos por aquilo que é a realidade terrena. Queremos que o nosso coração venha a ser completamente consumido e possuído pela verdade celestial. Que a tua verdade celestial venha sobrepujar a realidade terrena hoje. Essa é a nossa oração. E que nós venhamos junto com os apóstolos e como os apóstolos fizeram, declararmos de maneira ousada: nós carecemos e nós clamamos, nos dá parésia. Hoje, Senhor Deus, nós queremos livremente, destemidamente declarar suas palavras, enquanto a tua mão é estendida para curar, para salvar, para libertar e fazer milagres. É isso que nós cremos, e ajuda-nos a ser firme nisso nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda Jesus aí na tua sala, aí no teu quarto. Glória a Deus. Você que está nos assistindo, deixa eu te falar, nós temos salas de ministração logo após o final dessa transmissão, e você pode aí clicar no link que está sendo enviado no chat do YouTube e receber uma ministração específica na tua vida. Você que está aqui nos assistindo e ainda não fez inscrição no nosso canal, clica aí para se inscrever no nosso canal de YouTube, para receber alimento aí espiritual para a tua semana. Zion Church, forte abraço, nós amamos vocês. Fique ligado nas nossas redes sociais para receber os nossos avisos. Deus te abençoe, até domingo que vem. Muito obrigado por você ter ficado com a gente e assistido esse vídeo. Eu também quero te encorajar a você clicar aí e se inscrever no nosso canal. Sendo assim, você vai receber todos os vídeos e conteúdos que nós temos, e eu creio que essas mensagens e outros vídeos vão poder te encorajar, te edificar e te acompanhar nesse crescimento espiritual que Deus quer gerar dentro de você. Deus te abençoe.